Oi, guris! Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Dando continuidade às nossas histórias fantásticas. Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito interessante, que a gente já falou em algum outro momento. A gente vai falar da Afrodite ou Vênus, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Em outro momento eu contei a história para vocês que a mãe Gaia tornou-se esposa do deus Urano e juntos eles tiveram vários filhos. E um dos filhos desse casal, chamado Saturno ou Cronos, insatisfeito com a atitude do pai, castrou o próprio pai. Dessa castração, Saturno pegou os membros extorquidos do próprio pai e jogou ao mar. Esses membros desceram ao fundo do mar e a espuma proveniente, o esperma proveniente dos testículos tornou-se uma espuma, e dessa espuma nasceu uma concha de madrepérola. E dessa concha de madrepérola nasce Vênus ou Afrodite, a deusa da fertilidade e da beleza. Essa aqui, ó. Essa é a nossa Vênus. Essa é uma escultura chamada Vênus de Milo, mas ela tem várias versões. A Vênus, ela é uma das deusas mais cultuadas em toda a antiga Grécia e a antiga Roma, por tratar-se de uma figura fecunda e muito linda. A Afrodite, conhecida também como Vênus, ela dominava todos os corações, deuses, mortais, entidades. Ela subjugava todos os homens à sua beleza. Ela tinha algumas sacerdotisas que prestavam culto a ela, e essas sacerdotisas eram prostitutas, porque elas tinham o intuito de seduzir os homens, de induzir os homens a sexualidade exacerbada. Da palavra Afrodite surge o adjetivo afrodisíaco, que é aquilo que provoca o prazer, que é aquilo que instala a vontade do prazer, é aquilo que incita o prazer. Usamos termos bebidas afrodisíacas, lugares afrodisíacos, são lugares que te despertam para o amor. A Vênus, por ser muito linda, ela teve muitos casos amorosos. Ela teve caso com Hermes, ela teve caso com Marte, enfim, mas o caso amoroso dela mais duradouro e significativo foi com o deus da guerra, o deus Marte, conhecido também como Ares. Os dois têm um tórrido romance, são enamorados, e em algum momento a mão dessa deusa é dada em casamento para um outro deus, filho de Hera, como recompensa. Eu já vou contar para vocês essa história. Essa deusa não ficou satisfeita com o casamento. Uma, porque se tratava de um deus muito disforme, para não dizer feioso. Era uma criatura com deficiência extrema de beleza. E ela, como a deusa da beleza, né, imagine-se, era uma criatura extremamente boa, esse deus a quem foi dada a mão dela, que eu já vou contar para vocês a história. Mas a Vênus, ela se torna símbolo da fertilidade por conta do nascimento dela, e vira inspiração de vários artistas mundiais. Essa toalhinha que vocês estão vendo aqui, ela é a representação de um quadro, já falei isso no outro momento, de Botticelli, que chama-se inclusive O Nascimento de Vênus. É a coisa mais linda do mundo essa obra aqui, ela é sensacional. Tem ainda essa aqui que a gente conhece como a Vênus de Milo. Vocês percebam que o preservativo, esse que a gente conhece bem, tem o nome vulgar de camisinha, e esse nome vulgar camisinha vem da expressão camisa de Vênus.
na década de 70 e 80, era conhecido como Camisa de Vênus. Tem até um grupo, uma banda de rock bem massa, bem legal, dos anos 80, chamada Camisa de Vênus, que era liderada pelo Marcelo Nova, que era o vocalista, né? Camisa de Vênus, o que significa? Por que o nome Camisa de Vênus? É inspirado nessa figura aqui. Porque se tu pegares uma camisa e colocar nessa estátua aqui, ela vai ser um formato cilíndrico, né? Porque essa deusa, ela não tem braços. Então, se tu colocar uma camisinha, no caso aqui, ela entra perfeitamente. Exatamente baseado nisso. E por que camisa de Vênus? A ideia é sugestiva. Seria um contraceptivo. Como a Vênus, ela é a deusa do amor, se tu a vestisse, tu estaria livre de fecundar alguém. Não é isso? Então daí sai a expressão camisa de Vênus, para quem não sabia. Vênus é uma figura muito poderosa, inclusive dá nome ao planeta, que é nosso conhecido. Quando vocês conhecem o mapa astral de vocês, percebam onde está o planeta Vênus, em qual signo ele se encontra, porque é exatamente nesse signo, é exatamente a partir desse signo que vai configurar as tuas características na hora do amor. Eu já falei desse assunto, mas procura no teu mapa onde estava Vênus no momento do teu nascimento. Aquele signo ali, ele vai te mostrar a maneira que tu te comporta nos romances, porque ela é a deusa do amor, na verdade. Deixa eu contar um pouquinho para vocês algumas histórias dela, então. Existia um mortal chamado Adonis. Num outro momento da nossa TV brasileira, inclusive, teve uma novela que era estrelada por um trio muito interessante, que era a Cláudia Raia, o Alexandre Frota e o Rômulo Arantes. Eram dois meninos fortões, o nome de um era Apolo e o nome do outro era Adonis. E a Cláudia Raia era Tancinha, vocês lembram disso? Teve um remake há pouco tempo. O Adonis, o personagem representado pelo Rômulo Arantes. O Apolo é o deus do sol, que a gente vai falar em seguida dele, mas o Adonis era um mortal de grande beleza. E por ser um mortal muito lindo, ele despertou a paixão da Afrodite. A Afrodite se apaixonou de uma maneira por ele e os dois tiveram um romance inesquecível. Porém, teve uma terceira pessoa. Esse romance foi, na verdade, tornou-se um triângulo amoroso. Quem era o terceiro elemento? O terceiro elemento era uma deusa chamada Perséfone, filha da deusa Deméter, conhecida também como Ceres. Essa menina era uma menina de extrema beleza e também se apaixonou pelo mesmo mortal. Então as duas se degladiavam e disputavam o amor do mortal. Então ele ficava um pouco com uma, passava uma parte do tempo com uma da vida, outra parte com outra, e assim ele ia se revezando, né? Mas chegou um tempo que ele já estava exausto e ele era disputa de briga entre as duas, né? As duas brigavam muito por conta dele. Então o que aconteceu? Zeus, o sábio Zeus, para evitar confusão, disse assim, não, a partir de hoje nós vamos terminar com essa bagunça aí. A partir de hoje nós vamos fazer assim. Falou pro Adonis, pro mortal. Tu vai ficar uma parte do tempo do ano com a Afrodite e outra parte do ano tu vai ficar com a Perséfone. Tu vai te dividir entre elas. E a terceira parte do ano tu vai ficar sozinho para poder aproveitar a tua vida e fazer o que tu quiser. Porque senão elas vão acabar até matando. Uma puxa para um lado, outra puxa pro outro, um cabo de guerra. Tem uma banda nossa aqui, brasileira, chamada Déjà Vu. Conhecem? Déjà Vu do Brasil. E tem uma música que chama-se Amor Dividido. Quem já passou por alguma situação dessas? Levanta a mão. Amores divididos. Ruim, né? Ah, depende do lado que tu tá, não. Qualquer aresta da pirâmide vai ser ruim. Em qualquer momento, em qualquer posição que tu te encontre, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas em nome do amor. E isso, decididamente, não vale a pena. Pelo menos eu acho que não, né? Pra mim, não. Estamos falando de ciúme? Não, estamos falando de respeito mútuo. Quando tu gosta de uma pessoa, tu queres que ela fique contigo, isso é óbvio, não? E por leviandade, às vezes pela paixão incandescente que nos acomete,
acabamos nos envolvendo nesse tipo de relação que normalmente é muito conturbada e dificilmente tem um final feliz, né? Pelo menos que a gente vai falar, é difícil ter. As que dão certo, há controvérsias, né? O que é dar certo? Eu resolvi abordar esse assunto com vocês porque hoje tem mais uma parte do nosso quadro. Vou desafiar você. E o desafio de hoje é: como eu me comportaria, me comportei ou me comporto ante uma situação de triângulo amoroso, onde eu sou a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, independente da posição. Primeiro, qual é a minha visão acerca desse tipo de situação? Segundo, já passei por um tipo de situação dessas? E terceira e último questionamento, como foi que eu consegui resolver? Se é que consegui. Vão participar, vão deixar os comentários. Anotem no caderninho como a gente tem combinado. Cada encontro vai ter um novo desafio e a gente vai se desafiando, se autodesafiando para ver como funcionam as coisas na nossa cabeça e qual é o nosso real olhar sobre as coisas da vida, ok? Espero a resposta de vocês. Voltando para a história da Afrodite, o Adonis acaba ficando um pouco uma, um pouco outra, como lhe havia indicado e como havia sido decidido por Zeus. Só que aconteceu uma coisa: no tempo livre que ele tinha, do ano que seria para ele, adivinha só, ficou sozinho? Saiu para curtir? Foi pescar? Foi à praia? Não. Preferiu ficar com quem? Com ela. Então o que acontece? Ele fica a parte do ano que ele teria que ficar com ela e a parte da folga ele também fica com ela, porque ele era apaixonado pela Vênus. A Afrodite, ou Vênus, ela inspirava o amor nos homens porque ela era uma deusa de extrema beleza. De extrema beleza. Ela era de uma perfeição angelical. Por conta disso, ela era extremamente assediada por todas as criaturas. Vocês já viram como que é difícil ser bonita? As bonitas e os bonitos de plantão por aí. É chato ser bonito, né? É um assédio, outro assédio, um quer, outro quer. Ai, um olha, outro chama. Ai. É difícil, não é? Eu, por exemplo, sou linda. Passo por isso quase que diariamente. A louca. Tô brincando. Mas assim, o preço da beleza é um preço alto. Concordam comigo? Por vezes, as pessoas bonitas pagam um preço bem alto. Lembram-se do Narciso, que a gente falou no outro momento? Em nome da própria beleza, acabou sucumbindo e morrendo. E as pessoas normalmente não sabem lidar com a própria beleza. A beleza em excesso torna as pessoas arrogantes, orgulhosos. Isso nunca é bom, né? Por isso que às vezes é melhor ser bonitinho, ajeitadinho, engraçadinha, do que ser uma beldade. A beleza tem um preço alto. Detalhe, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Tu que é bonito, pensa nisso. Vamos voltar para a história. Vamos contrapor a história da beleza. Eu estou enfocando a história da beleza porque agora a gente vai fazer um contraponto. Existiu uma história paralela, na verdade transversal a essa da Afrodite, que nos fala dessa moça aqui, a Hera. A Hera, ela era uma esposa fiel, ela é a deusa da fidelidade do matrimônio, mas ela tinha um marido, que era o Zeus, extremamente infiel. Um cara assim, 100% dado aos prazeres da carne. E esse deus chamado Zeus, ele não tinha limites. Ele fazia as coisas de maneira um tanto quanto escondidas, para não confrontar a esposa, mas ele era chapa quente, era danadaço. E aí, cansado desses absurdos que o marido fazia e que ela com certeza sempre descobria, um dia ela resolveu, sabe de uma coisa?
eu vou fazer um filho. Só que eu vou fazer um filho sozinha. Eu vou me autofecundar. Eu sou a deusa do matrimônio e da fidelidade. Logo, não posso trair meu esposo. Porém, eu preciso despertar nele uma certa tensão. Ele precisa ver que eu existo e que se ele pode fazer esses horrores que ele faz, a hora que eu quiser eu também posso. A Hera foi a primeira feminista da história, segundo a Grécia. Eu também vou fazer o que ele está fazendo. Vamos ver como é que vai ser ele aceitar a mesma moeda como troca. E aí ela se autofecundou e ficou grávida. E Zeus ficou impressionado porque ela era toda, né, correta, certinha, mas nada falou. E ela ganhou um filho. Quando ela ganha essa criança, guris e gurias, pensa numa criancinha prejudicada fisicamente. Pensa numa criança feia, pobrezinho, era um gurizinho, feio, 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 como dizia a Hebe, feio de doer. Esse menino, ele chamava-se Hefesto, e quando ela viu a aberração que ela tinha colocado no mundo, ela ficou muito apavorada e arrependida e quis dar jeito de dar sumiço nele na hora para que o Zeus nem o visse. Porque se o Zeus o visse, ia pensar, ao invés de pensar que ela o traiu com outro deus, outra beldade, ia pensar que ela tinha se deitado com o próprio, né, carne ruim. Então o que ela fez? Ela pegou, correu até a beira do penhasco e atirou o gurizinho o penhasco abaixo. Essa criança era um bebê, caiu e quebrou a perninha. Porém não morreu porque era um deus. Ela esqueceu que ele era um deus, mas ele era. Ele foi recolhido por um pessoal que estava passando e foi criado num outro lugar. Esse menino, ele cresceu trabalhando, aliás, ele é o único dos deuses que trabalha. A maioria é teatino. Ele trabalha, ele é o deus dos metais e da forja. Ele pega o metal, coloca no fogo, que a gente chama de forja, o ato de forjar, e ele constrói armas, fabrica armas. Então, cada vez que os deuses tinham uma encomenda de uma espada, de um escudo, de um elmo, quem fazia era esse Hefestos, que para eles era um simples mortal. Esse Hefestos, ele trabalhava no fundo de uma caverna, de uma montanha, e passava dias e dias e dias naquela oficina mexendo com fogo. Diz a lenda que quando ele estava muito nervoso, ele começava a agitar o martelo, a bigorna, e aí aquele fogo que estava ali saía para fora da montanha. Ele é conhecido por Hefesto ou Vulcano, o fogo saindo da montanha, vulcão. Então, esse menino esse rapaz, né, se tornou um homem trabalhador, mas com o tempo ele sentiu falta de saber a real história da qual ele descendia. Então ele questionou os pais, e os pais contaram: olha, realmente tu é filho adotivo e a gente te recolheu, tu foi jogado no penhasco pela deusa Hera, e aí contaram blá 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 blá. Esse guri ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele resolveu fazer uma vingança. E aí a gente tem um assunto aí que pode durar uma década. Vingança, abuso, desprezo, revolta contra pai e contra mãe e volta por cima. Só nessa história a gente consegue fazer a abordagem de 5 temas polêmicos para nós todos. Muitos de nós transitou nesse tipo de universo. Porque são coisas da vida. E a mitologia fala de coisas da vida, né? Fala do homem como ele é. Esse menino, ele era um mestre das armas, da fabricação delas, né? E ele resolveu mandar um presente para a mãe dele, para a mãe legítima, a dona aqui. Ele construiu um trono todo de ouro, cravejado de pedras, e mandou entregar no Olimpo. E com a mensagem para a deusa Hera.